E hoje a gente tá aqui no podcast Backstage. A gente já começou esse podcast de várias vezes, de várias formas, mas a gente decidiu que ia começar. E hoje eu tenho prazer, eu tenho orgulho de trazer aqui o Fábio. A história do Fábio é muito top, como eu conheci ele, como eu conheci a Elaine, mas cada vez que eu saí junto com ele foi um aprendizado. Um aprendizado porque às vezes a gente acha que por termos um trabalho ele vai se vender só, ou muitas vezes a gente entrega um trabalho excelente de alta qualidade, mas não sabe vender. Vender não é você assinar um contrato nem coisa do tipo, é desde a postura, desde a forma, desde a coragem, desde a determinação. E Fábio, obrigado por ter vindo. Oi, Eudes, eu que agradeço, obrigado você pelo convite. A agenda de vocês é corrida, tem muitas pessoas querendo ter vocês lá e eu vejo... Não, eu não, mas a Elaine. É porque eles não te conhecem. Não, mas tá bom assim. E hoje, cara, as coisas que mais me impressionaram quando eu te conheci foi a determinação e a coragem, primeiro. Segundo, honestidade, porque isso a gente vê depois. E a franqueza na hora de falar as coisas. Então, se apresenta como você começou. Ó, fica tranquilo que a Ju, ela é assim mesmo, tá? Sem problema. Vamos Essa lá. é a Juliana. E se apresenta como você começou, quem é o Fábio hoje? Bom, o Fábio hoje é um Fábio realizado, né? Graças a Deus eu tenho a família que eu sempre pedi, sempre sonhei. Tenho uma mulher aí incrível, todo mundo sabe, né? Que eu amo muito, é o que eu sempre falo. A Elaine pra mim é muito maior que a Empreenda, né? Eu estou com a Elaine pela Elaine, não por Empreenda, né? E assim, eu comecei a minha vida numa empresa na área de vendas, onde eu aprendi com 14 anos, eu tinha 14 anos de idade. E ali foi uma escola de vendas, né? Era uma empresa na área de investimento. E a gente tinha na época em torno de uns 300 corretores em São Paulo, mas tinha filiais para todo o Brasil. E eu entrei como office boy. Quando eu cheguei nos meus 17 anos, o dono, o presidente da empresa na época, resumindo aqui, tá? Ele ficou insistindo para que eu largasse o CLT, né? Uhum. E fosse ser vendedor. E aí, um ano depois, eu decidi, larguei tudo. Minha mãe quase me matou, né? Porque eu era CLT. E eu fui para a área de venda sem nada. Não tinha ajuda de curso, não tinha nada. E eu acreditei, né? E aprendi e fui. Graças a Deus, tive sucesso. Eu fechei meu primeiro contrato de investimento. Eu tinha 19 anos. Com o diretor do metrô de São Paulo, que é a Metra. Uhum. E na época ele investiu na época $10 mil. A gente tava falando em dólar na época. E foi um contrato para aquela época muito bom, porque isso foi em 99, 98, 99, né? E dali eu decidi ser vendedor mesmo, que é o que eu gosto de fazer, entendeu? Mas é o que você falou no início, é sempre com honestidade, com franqueza, né? Eu acho que isso é muito importante. E tem que acreditar no produto, entendeu? E você tem que acreditar que aquilo que você tá vendendo também vai ser bom para aquele que tá comprando. Sim. Não só vender por vender, entendeu? Eu não acredito nisso. Cara, tem uma coisa vamos falar do mercado audiovisual, bastidores, execução que tem hoje que eu falo que o nosso trabalho é uma expansão. Ou é que nem esse microfone. Sim. Se você canta mal ou se você canta desafinado, ele só vai ampliar isso. Com certeza. Mas se você é tem um bom produto para entregar, ele expande. Mas chega na hora de fazer isso, as pessoas têm medo. As pessoas muitas vezes elas têm um bom trabalho, os profissionais têm vários profissionais com um trabalho excelente, certo? E que não conseguem vender. Você acha que venda é para todo mundo ou tem algumas pessoas específicas? Como que você vê isso? Então, eu já ouvi que dizem que venda, né, é pra qualquer pessoa, né? É só questão de aprimorar, né, estudar. Eu não acredito, eu acho que é dom, Uhum. tá? Eu acho que algumas pessoas possam conseguir vender, mas nunca vai conseguir atingir o sucesso. De umas outras. Você entendeu?
Eu acho que tem dom, como tem pessoa, cara, tem dom pra cantar, o outro tem dom. Vendas é a mesma coisa. Aham. Eu acredito nisso, tá? E quem tem dom tem que estar se aprimorando, né? O mercado muda todo ano, né? Várias vezes. Então, assim, você tem que estar sempre atenado no mercado. Agora, outros, como eu disse, acreditam que qualquer um pode vender. Eu acho que a venda é o seguinte, você tem que... Primeiro, eu acho que o maior erro das pessoas é ela medir, tá? O bolso de quem ela tá vendendo pelo dela próprio, entendeu? Sim. Então, quando ela mede, que ela olha e fala assim, nossa, que nem, por exemplo, a revista. Ah, eu não vou conseguir vender pra fulano nesse valor sem ela saber. Ela tá No medindo, subconsciente ela, ali. ela, ela tá julgando aquela pessoa. Aí acabou, você já E não isso consegue daí vender. é milésimo de segundo na É, mente dela, né? é isso Então aí. ela não consegue expressar esse preço pra pessoa do outro lado. É isso aí, entendeu? Então, quando ela tá com isso, primeiro já vem a dúvida. E primeiro da dúvida vem o medo, entendeu? Então é onde ela vai já com medo pra vender. E se você mostrar medo ou qualquer insegurança na venda, você não a vende. Se a pessoa que estiver do outro lado, ela for, vamos dizer, vai, um empresário, Uhum. né, uma pessoa que tem um know-how muito grande, ela vai perceber e ela não vai ter segurança. Então ela já não compra, Sim. entendeu? Então Aham. você que tem que mostrar essa segurança. Tinha alguém na sua família que trabalhava com isso ou não? Você foi algo natural? Era algo que você tinha desde de criança, desenvolveu? Como que foi isso? Cara, não tinha, viu? Eu não lembro assim, sabe? Meu avô, né? Meus avós foram da parte metalúrgica, né? Uhum. Meu pai foi motorista por muito tempo, então assim, não lembro se tinha alguém que era da parte de vendas. Agora, eu sempre gostei. Eu, aos 8 anos, 10 anos, eu estudava e tinha um senhor na frente da escola que ele vendia doce, né? Uhum. E eu sou de família humilde, vinha de família humilde. E a minha mãe, meus pais não tinham dinheiro pra comprar ovo de Sim. Páscoa. E a gente ficava esperando a época da Páscoa, porque esse senhor do carrinho, ele fazia rifa de ovos de Páscoa. Então eu catava as Ah, rifas e ia vender. entendi. Então eu vendia, né? E ganhava um ovo. Essa era a recompensa. Aham. Então eu tinha minhas irmãs, né? Então eu saía vendendo pra poder ter o ovo, pra garantir o ovo de Páscoa das minhas irmãs também. Então, Sim. assim, eu sempre gostei. Eu olhei carro, né, com 8 ou 9 anos. Eu comecei minha vida mesmo aos 10 anos de idade numa farmácia com meu tio. Uhum. Trabalhei muito tempo com ele, né, uns 3 4 anos, né? Que eu entrei com 14 nessa empresa, foi 4 anos, entendeu? Então, assim, e sempre gostei de vender. Tanto que até mesmo na farmácia eu adorava. Eu não via a hora quando eu entrei que era só pra limpar balcão. Uhum. Enfim, eu não via a hora de poder atender. Entendeu? Lá partir pra venda Sim, mesmo. Então eu sempre gostei. Sempre, sempre. E é o que eu falo, você tem que acreditar. Se você acreditar no produto, acreditar no que você tá vendendo, você vai vender. Entendeu? E eu sempre coloco isso. Eu posso sentar com quem for, o maior bilionário do Brasil. Na hora que eu sentar com ele para vender o produto, é no É de mesmo igual pra nível. igual. É de igual para igual. Você, Ele con- não é maior, nem eu sou maior que ele. Uhum. Você contou uma história uma vez que você estava trabalhando em uma empresa e que o cara te desafiou a trazer as televisões. Conta É, essa é boa. essa é boa. Eu trabalhava, né? Eu adorava essa empresa que eu trabalhava, entendeu? E um dia ele era uma empresa, como eu falei no início, de vendas. Ele queria fazer uma premiação de final de ano. Faltava 25 dias para entrar em férias coletiva de dezembro. E ele queria fazer uma premiação de que cada contrato que chegasse por dia, o maior contrato levava-se a televisão. Sim. Só que eles queriam televisões já lá. Não aquela coisa da pessoa entrega o contrato para receber televisão depois. Ele já queria o quê? A pessoa chegou, era o maior contrato, fechava às 6 horas da tarde, não entra mais. Quem vendeu o maior contrato hoje? Fulano. Então, vai lá e busca sua televisão. E ele chegou pra mim e fez assim. Era o presidente da empresa, virou pra mim e falou assim: me chamavam de Fabinho, né? E falou: Fabinho, vamos ver se tem uma missão pra você. Eu falei: vamos lá.
Ele falou, eu preciso de 25 televisores, eu quero esses televisores amanhã. A gente tinha reunião toda segunda-feira e aí ele já queria que a gente pegasse essas 25 televisores e fizesse no formato de árvore de Natal. E já ia ser anunciado na reunião, né, a premiação. E aí eu falei, não, então eu quero ver se você consegue 25, vamos ver se você é bom mesmo, se você consegue 25 televisores pra amanhã. E eu saí, né, com o motorista da empresa, isso era umas 5 horas da tarde, fui no Shopping Aricanduva, lembro até hoje. Chegamos lá, eu fui na Eletro, e aí eu comecei a negociar com o cara. E a gente negociando, eu falando pra ele que eu precisava de 25 televisores, naquela época era de 29, que tinha lançado. E comecei a mostrar pra ele o tamanho da venda que ele ia fazer. E aí ele se empolgou, né? Primeiro eu fui empolgar ele. Encantar ele pela venda. Pra depois falar as dificuldades. Entendeu? Aí ele adorou, aí eu falei, então, adivinha agora a dificuldade. Eu preciso dessa televisão amanhã e eu só vou pagar as televisões a hora que chegar lá. Isso já era quase 6 horas da tarde. O cara falou, não tem como. Entendeu? Falou, primeiro que o centro de distribuição já fechou as notas que vão ser entregues amanhã. Eu falei, e aí foi a persuasão em cima dele, aí ele ligou pro superintendente da Eletro. Bom, enfim, aí encurtando a conversa, eles alugaram uma Sprinter, né? Levaram as televisões lá. Falei que tinha que chegar 9 horas da manhã. No dia de hoje ia ter até um câmera gravando a entrega, né? E aí eles levaram os 25 televisores lá. E aí como a empresa era grande, eu entrava no banco, né? Fora do horário. Então, assim, eu falei pra ele, ó, na hora que você chegar com a televisão lá, eu vou pegar o cheque no financeiro, porque naquela época não tinha online ainda. E vou descer no banco e vou fazer o depósito e te entrego o comprovante. O cara, você é louco. Falei, não, se chegar depois das 9, vai voltar tudo. E aí foi, graças a Deus, deu certo. E aí, eu sei que eles acabaram de sair. Eu fui pegar o elevador pra subir pro meu andar. Na hora que eu abri o elevador, o presidente da empresa tava no elevador. E assim, ele andava com segurança e tal, e a gente, quando via, tinha que sair, né? Não podia entrar no elevador. E aí eu voltei, dei um passo pra trás, né? Aí fechou a porta, e tinha aqueles ascensoristas na época ainda. E aí eu abriu a porta de novo e ele me chamou, né? Aí eu entrei, ele virou pra mim e fez assim, e aí? E as televisões? Como é que ficou? Eu brinquei com ele, né? Falei assim, não consegui não. Como é que o senhor queria que eu conseguisse 25 televisão ontem, 5 horas da tarde pra hoje? Aí ele falou, eu sabia que não sei o que, sabe? Me deu uma, né? Aí passou do primeiro andar, que era o andar que tinha sala de reunião. Aí eu virei pra ele e falei assim, o senhor tem como vir comigo até a sala de reunião? Precisa ver um negócio lá e precisa passar pro senhor. Se a gente já não pode aproveitar. Aí ele ficou meio assim e falou, não, vamos descer lá. Aí eu desci, na hora que eu desci, eu abri a porta, tava os 25 televisores em formato de árvore de Natal. E aí ele olhou pra mim assim e fez assim, rapaz, como é que você conseguiu comprar isso aí? Você não levou nem dinheiro? Você não levou dinheiro, você não levou nada, como é que você trouxe? E assim, eu virei um case, né, no dia pra reunião ali com os vendedores, né, pra motivar que, você vê, quando a gente acredita e a gente quer uma coisa, a gente não vê obstáculos, sim, entendeu? A gente, pelo contrário, a gente pega esses obstáculos e traz a nosso favor, entendeu? E foi isso que eu fiz no dia. Né? E aí tava os 25 televisores e deu tudo certo. E a venda é a mesma coisa, sabe? Se você começar antes de vender, colocar obstáculo, antes de você sentar com o seu cliente, você não vai vender nunca, nunca. Isso vale pra tudo, né? Pra projetos, pra o que você quer executar, pra o que você acha que não dá conta ou que dá. Eu creio que quando você já começa achando que não vai dar certo ou que você não tem capacidade, mesmo que você tenha, já não... Não é nem achar que você não tem capacidade, é o medo, né? O medo faz isso, né? Eu acredito, né? Eu já passei por isso também, não quer dizer, eu sempre fui. Não, foi de aprendizado. Então eu vi que eu precisava mudar aquilo, né? E o medo tava me atrapalhando. Eu já pensava, o dia que eu fui sentar com o diretor do metrô, que era eu tinha 19 anos, era 18, 19 anos na época.
Era $10.000 que não. Na hora que ele falou, ó, eu vou colocar $10.000, eu quase caí da cadeira. Aham. Entendeu? Porque $10.000 naquela época era como se fosse hoje R$100.000, um exemplo. Sim. Entendeu? E pra mim era um contrato muito grande. E eu fiquei com medo. Falei, nossa, né? E aí eu fui mudando isso. Lógico que eu perdi vários negócios depois, por ainda estar aprendendo. Mas eu consegui constatar qual que era meu medo. Qual que era o problema que estava acontecendo de eu não conseguir vender. Entendeu? Na onde eu passei. Entendeu? Então, eu fui tirando isso. E hoje, né, de toda essa experiência, eu falo. O marco pra mim, tá? Eu acho é isso. A hora que você, independente do produto que você vende, e você sentar com o seu cliente, não importa, ele pode ser o Silvio Santos, Sim. entendeu? Você vai falar de igual para igual. Uhum. A sua empresa, o que você tá vendendo, é do mesmo tamanho do dele, entendeu? Sim. E quando você enxergar isso, você vai ter sucesso e vai vender. E aquele que você não vender, não era que porque você falhou, é porque ele não tinha para pagar. Então, hoje, entendeu? Hoje, eu sento, né? Independente do que eu vou vender, entendeu? Do que eu for. Hoje eu tenho uma área de atuação, eu tenho uma empresa na área promocional, Sim. né? Onde eu sento com quem que eu tiver, é do mesmo tamanho. Eu vendo, por exemplo, já vendi pra Jeep, já vendi pra Banco Santander, entendeu? Eu desfiz um negócio há muito tempo atrás que eu recusei junto com a Petróleos Ipiranga, Uhum. entendeu? Mas quando eu sento, não quer dizer que a Petróleos Ipiranga, que é a segunda maior empresa de petróleo no Brasil, só perde mesmo para a Petrobras, que ela é maior que a minha, Aham. entendeu? Então é de igual para igual. Esse pensamento eu creio que já muda muito, Já. porque tem muitas pessoas que às vezes eles chegam se diminuindo ou dando palco a É isso mais para a aí, pessoa que é está isso do outro aí, lado, é né? isso aí. E é muito mais uma necessidade. Eu necessito disso e você tem para oferecer. É isso aí, você pegou, você tem que mostrar, ele precisa de você, Aham. entendeu? Aham. O que você tá vendendo ali não é simplesmente para você monetizar, para você ganhar dinheiro. Você tem que mostrar que ele precisa de você. Para uma pessoa que está iniciando hoje, tipo, você passou por uma experiência aí de anos e hoje para você isso é meio no automático, né? Tipo, você já. Isso é nato, tá na sua Ah. veia ali, você já chega já colocando. Para uma pessoa que tem um trabalho próprio dele, ou tem que vender, ou quer trabalhar nessa área, o que você indicaria para essa pessoa? Qual que seria o conselho que você dá para essa pessoa? Então, o conselho é simples, né? É ele acreditar, ele entender. Primeiro, ele precisa entender do produto, né? Você nunca vai conseguir vender se você não saber aquilo que você está vendendo, Uhum. entendeu? Porque a venda, uma vírgula errada você perde, Sim. entendeu? Então, assim, se o cliente fizer uma pergunta sobre o produto e você gaguejar ou você não souber responder, Uhum. você já está ali com uma Se porcentagem maior de não acontecer do que acontecer. Então você primeiro tem que saber o produto que você está vendendo, acreditar nesse produto que você está vendendo, entendeu? E ser sincero, e não ter medo, Uhum. sabe? Não ter medo. Não vai lá, por exemplo, você vai falar o preço do produto e você vai. Ah, então, mas custa isso. Sabe, baixinho. Não, você tem que falar, ó, é isso, isso. E ser firme. Uhum. Entendeu? Venda é igual um jogo de pôquer. Se você mostrar fraqueza, O outro esquece. pra cima, né? O outro vai subir em cima de você. Ele vai querer seu produto, vai subir em cima de você para querer baixar e assim vai. Então você tem que ser firme. Venda é você ser firme. Entendeu? Hoje não mais, ou hoje você não trabalha mais com a questão de vendas para outras pessoas. Você tem a sua empresa, você trabalha com ela, eu vi o material que você faz, eu vi a qualidade que você faz, mas eu vi também o desafio. Você estava querendo implantar um produto classe A. Sim, tipo... sim. Hoje nós temos um produto, uma linha, né? Que vem com a marca da Hugo Boss, né? Uhum. Então, assim, é um produto mais elitizado. Esse é um outro projeto que é justamente que sai fora do promocional, porque o promocional você faz produtos pro PDV, que é o ponto de venda, que é produto barato, né? Uhum. Aí você tem o corporativo, que ele já faz um produto mais elaborado, mas também não quer muito caro. Sim. E aí você hoje tem vamos dizer assim, que nem os digitais, né? Eles vão fazer suas imersões, seus
seus eventos, e aí ele quer um brinde bem mais elitizado, uma coisa com mais qualidade. Então aí a gente tá montando aí um outro catálogo só para essa área. Aqui tem algo que eu vou fazer um paralelo entre o seu e a nossa vivência do audiovisual, da produção de cinema, da produção de lives e tudo, que é o seguinte: você criou uma nova linha, tá criando uma nova Sim. linha. Quando você cria essa linha, e é comum no nosso mercado criar produtos novos e tudo, o cliente ele sabe sobre aquela linha ou você tem que falar para ele? Porque no nosso a gente recebe aquele questionamento o cliente não valoriza, o cliente não sabe, como que é para você quando você cria esse produto novo para poder chegar na venda? Então, ó, esse, como eu falei, é como você mesmo falou, é um produto novo. Eu ainda não, né? A gente está estudando bastante, né? Mas independente de ser um produto novo ou os que já tem, eu sempre mostro pro meu cliente, é o que eu falo, às vezes o cliente ele quer comprar um brinde muito barato, entendeu? E eu viro pra ele, ó, você vai gastar dinheiro à toa. Porque que adianta você gastar lá 10 mil, você vai comprar, vamos supor, 10 mil caneta. Você vai Sim, gastar lá, vamos supor, 12, 13, 15 mil reais numa caneta que é muito frágil, né? De qualidade muito ruim, que você vai dar pra pessoa, a pessoa vai catar a caneta e vai jogar fora. Ou vai jogar lá dentro sim. e não vai ser usado e sua marca não vai aparecer. Então a gente tem que mostrar isso pro cliente, entendeu? Uhum. Que às vezes nem o barato não é tão importante, né? Então, assim, agora em relação a essa nova linha, né, a gente tem que. Eu mostro justamente isso. E eu uso o que minha esposa fala, né? Uhum. É esse novo catálogo, esse novo produto que a gente tá colocando para causar experiência, porque eu também tô aprendendo essa Sim. questão, né? E justamente com ela. Então tem que causar experiência, entendeu? É esse o foco que a gente está colocando, Aham. tá? Então, quem receber, o cliente vai comprar e quem ele for presentear com esse, vai causar aquela experiência, falar, Sim. nossa, aquele impacto, entendeu? Eu vejo nesse ponto aqui que eu vi 2 pontos, ou quase 3, importantes. O primeiro não é uma venda, você tem que mostrar a necessidade para a Sim, pessoa. Segundo, é a segurança de o que você está entregando é o melhor para ela. com E aí certeza, é depois é isso aí. falar o preço que custa e a pessoa decide se tem É porque dinheiro ou não depois para que ela já pagar. entendeu tudo isso que você posicionou, o preço é o de menos, Sim. entendeu? Se ela quer mesmo isso, E se né? isso não ficar claro também, tipo, aí a briga vai ser no preço mesmo. É isso aí. Você matou, essa é a charada. Então, assim, o conselho que eu dou para quem tá iniciando em vendas é isso, acreditar. Acredita, não tenha medo, não é fácil também, né? Mas pense que é o que eu sempre pensei, o que eu vou dar de dica aqui, o que eu sei, tudo é venda. Uhum. Tudo. Tudo que tem aqui nessa sala hoje foi vendido por alguém, Uhum. entendeu? Então, assim, a venda, pra mim, muita gente às vezes olha um vendedor, desqualifica, né? Olha com preconceito, né? Não dá Sim. aquele valor. Cara, o vendedor é o principal dentro de qualquer empresa, porque se ele não trouxer o dinheiro, nada fica de pé. Nada. Você falando isso daí, veio uma coisa na minha cabeça agora. Olha só pra você ver. Tem muita gente comprando coisas por parceria. Tipo assim, não é parceria a palavra certa. Tem muita gente comprando as coisas por conhecidos. Eu vou no Hum. evento X, conheço o fulano, e porque eu conheci o fulano vai dar certo. Sim, tem E tá, bastante. e tá dando Eu muito mesmo. errado. Tipo, não, mas não é nem esse ponto. Porque você trouxe 3 coisas. Eu tive a oportunidade de estar em alguns momentos e ver você vender. Sim, E eu consigo identificar todo esse passo a passo. A história do elevador. Eu já conheço a história do elevador porque ela não muda. sim. Até o detalhe do elevador, que você fala do assessorista lá, Cara, e não você tem só. faz com a mão. Ó, e Todas não as tem vezes que eu só o vi. elevador, tá? Tem uma história da Vivo, com a Vivo, a empresa Vivo, muito legal também. Entendeu? Eu vendi pra Vivo 30 mil bolsas pra ser fabricada em 12 dias. Entendeu? Foi um desafio Olha, assim, Ervin. sabe? E aonde, assim, eu trabalhava numa empresa, né? É, e essa empresa eu fui ser gerente comercial.
Ele estava assim, até então eu não sabia, né? Porque a gente só conhece, é igual esposa, a gente só vai saber se ela é boa Depois. com os anos. Aham. E aí eu fui, e aí com o dia a dia eu fui vendo que o cara tava numa situação difícil, mas aquilo que ele aparentava não era, a princípio, quando Aham. eu fui. Bom, até aí tudo bem, eu montei uma equipe de venda e tal. Bom, eu sei que em 30 dias a gente vendeu muito, né? E, e eu peguei e tinha um valor lá na época, acho que era uns 17 mil reais pra receber. Ele não me pagava. E eu ia receber, ele vinha com 500 reais na semana. E um dia, meu, eu fiquei muito chateado, levantei e falei assim, ó, segue com a tua empresa aí, não precisa me pagar nada não. Uhum. E foi dali que eu fui montar a minha, né? E, e aí eu fui, peguei um pedido de um cliente meu, que era muito amigo, tinha saído dele. E fui numa, a gente chamava de facções de costura, né? Uhum. E eu fui nessa facção. E o dono da facção falou, ô Fábio, o fulano lá que você trabalhava, que eu tinha acabado de sair, me procurou, tá um pedido da Vivo, assim, assim, assim e tal, que não sei o quê. E eu fiquei lembrando, né, meu, de quem que era. Porque ele não me pagou, cara. Ele foi muito, assim, muito desonesto, Aham. entendeu? Do projeto que a gente, do que a gente tinha combinado. E eu sou Sim. muito assim, se você combinar comigo uma coisa, cara, eu posso tomar o maior prejuízo Sim. do mundo, mas eu vou Mas vai cumprir, cumprir. entendeu? E ele foi muito desonesto. Eu me senti assim, ele me usou mesmo, entendeu? E aí eu peguei e fui atrás, comecei a puxar na lembrança pra quem que eu tinha passado, tal, bom, enfim. Lembrei do vendedor, tal, o vendedor me passou o contato, eu liguei na agência que cuidava da conta da Vivo. E falei, ó, não faz o pedido com ele, assim, ele não tem condição, tá devendo no fornecedor, papapá, papá, vocês vão se prejudicar. Aí o dono da agência virou pra mim e falou assim, Fábio, você faz? Eu falei, faço. Você tem como estar aqui? Daqui meia hora. Eu falei, tenho. Só que é o seguinte, vamos fazer assim, pra você me trazer uma amostra. Quanto tempo? Eu falei, eu vou precisar de 1 hora e meia. Só que eu não tinha nada, cara. Eu não tinha o logo deles, eu não tinha nada. O que que eu fiz? Eu peguei a facção de costura, que o cara confiava, a gente sempre trabalhou junto. E virei pra ele e falei assim, ó, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que ligar pro fulano lá, falar que você quer ver a bolsa. Aí ele pegou e falou, não, beleza, Fábio. Aí ele ligou, que eu sabia que ele ia mandar. Falava, ó, Aham. fala pra ele mandar a bolsa que você vai ver se você vai segurar essa produção pra ele. E aí o cara mandou a bolsa e tal, né? Aí olhou, aí ele peguei a bolsa, falei, agora eu vou levar pro cliente. Eu catei a bolsa dele e fui levar. Dei uma consertada nela, que tava muito ruim. Aham. E aí consertamos e tal. Cheguei, mas assim, o intuito de tudo isso, eu ganhei o pedido. Né? Era Aham. um pedido na época de 400 e poucos mil reais. E, e aí, mas o intuito não foi isso. Assim, o intuito foi o quê? Eu sabia que ele ia prejudicar a agência. Aham. Porque ele não ia conseguir produzir. Porque ele já estava devendo pra muita gente. Né? E aí eu fui, mostrei e tal. A gente pegou essa amostra, mostramos, apresentamos. Bom, fechamos o negócio. Cara, eu saí dali. Eu saí dali todo feliz, né? Eu tinha um sócio na época. Que ele 5 falou, minutos de vamos. Não, felicidade, foi né? 5 minutos mesmo, porque daqui a pouco eu olhei e falei assim, cara, como é que eu vou produzir 30 mil bolsas? Se o cara não tinha me pago, na época dava uns 200 mil só de material, entendeu? Foi 497 mil pedidos, mais ou menos. E, e aí o meu sócio falou, Fábio, como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, deixa comigo. E aí eu fui no Brás, né, que é onde concentra toda a maior parte de tecido e convenci um chinês, né? Não, mas imagina, gente. Ele conseguiu convencer o Convenci um chinês, chinês a entendeu? derrubar o Porque... material pra gente produzir. Produzimos em 12 dias, né? Que era o que tinha de prazo. E ainda no meio do caminho veio mais 10 mil caneta rádio. Tinha lançado, a China Uhum. tinha lançado uma caneta rádio, que era o rádio na caneta com fone de ouvido. E vendemos mais 10 mil. Falei, vamos embora que dá pra fazer também. Meu, uma loucura. Mas isso eu tinha meus 20 e poucos anos. Hoje eu não consigo mais fazer isso, não. Não sei, né? É, imagina. Não sei, Eu pego mais porque. essas loucuras, não. Tanto que depois eu recusei 1 milhão de bolsas da Petróleos Ipiranga, né? Uhum. Entendeu? Eu recusei que eu falei, não, é muito grande isso pra mim. A gente tem que entender isso. Isso é um processo também pra quem tá em vendas, né? Que nem tudo a gente deve fazer, entendeu? É uma das coisas que eu vejo acontecer é que é,
tem pessoas que quando ela começa a produzir, trazer um pouco do nosso mercado para você entender, ou ela é fotógrafo, ou ela é videomaker, ou ela é um editor. E aí ela fala, tá, eu vou abrir minha própria empresa, ou vou começar a produzir os vídeos sozinhos. Só que quando você vai fazer uma gravação, ou quando você vai fazer um projeto para um cliente, não é somente editar, ou gravar, ou fotografar. Você tem a lista de equipamento que você tem que montar, o equipamento que você tem que levar, o direcionamento da pessoa que está ali na frente. Depois você tem que baixar esse material. Tem toda a história. E as pessoas não pensam nisso. Tipo, por mais que ela tenha vontade, elas não pensam nisso. E muitas vezes, qual que é os 2 erros que cometem? Vende barato, pensando que ela vai dar conta de fazer sozinho. Seria a mesma coisa de você vender 30 mil bolsas e falar, eu vou costurar elas, entendeu? Para você entender. E quando elas chegam para poder entregar, é onde elas veem o tamanho do problema. Então, quando você conta isso, para quem está em casa, é a mesma coisa você tem que saber o que você vai ser. Às vezes você vai ser o cara que é o dono da confecção. Sim. Às vezes você vai ser o chinês que vai estar lá. Sim. E às vezes você vai ser o vendedor. Essa é uma diferença que eu vejo que as pessoas têm que ter no nosso mercado. O seguinte, eu vou ser o quê? Eu vou ser o fotógrafo? Eu vou ser o videomaker? Eu vou ser o editor? Porque você tentar vender tudo junto é o problema. E eu vejo um sucesso muito grande. E o que eu aprendi muito com você nesses dias foi isso. O posicionar. Tem muitas vezes que eu falava uma coisa e eu falava, ó, eu vendo. Quem cuida da produção e das outras coisas lá já não é eu. Lá a gente tem que entender o processo para saber o que vai sair do outro lado. Mas eu sei que eu vendo um produto e eu sei que vai dar para entregar. Isso é muito importante, as pessoas saberem que elas têm que entregar o que vende também, né? Com certeza, né? Porque senão o que vai acontecer? Você vai fazer isso por pouco tempo, né? Entendeu? Uhum. Você vai vender aí uma coisa que você não entrega 1, 2, 3, 4 vezes. Depois você já não consegue ter mais o mesmo resultado, entendeu? Né? E a venda, é o que eu falo, o vendedor que é vendedor, ele vende, você vê, a gente vendia, naquela época, quando eu comecei, era um papel. Que era um contrato de investimento em guarda de gado, entendeu? Que na verdade era um papel, né? Então o vendedor que é vendedor, ele vende qualquer coisa, desde que o produto seja, né, muito bom, bem elaborado, um produto muito bom. Você falando isso daí eu dou risada, porque gente, esse dia eu tava dirigindo, eu não vou contar a história inteira, mas só para vocês entenderem. Eu estava dirigindo, enquanto eu dirigia, o Fábio tava do lado, a gente indo de um ponto pro outro. Ele fez uma negociação que envolvia 3 ou 4 pessoas. 3, foi. E ele fez os 4 ganhar, entendeu? Ele saiu ganhando, porque o que ele queria como o objetivo foi alcançado. O intermediador. E todo mundo ficou feliz. Sim, isso é importante. E tipo assim, todo mundo chegando agradecendo. Que é o que você falou, aí teve a entrega. Sim. Entendeu? E foi uma entrega que vai acontecer, mas todo mundo já estava feliz, porque aquilo ali já era uma entrega, já era uma parte da entrega. E não teve um objeto. Não teve. Físico não. Não foi físico. Né? Então muitas vezes as pessoas pensam que a venda vai ser algo físico ou cria um monte de teoria e na verdade é muito mais a coragem também de entrar, Cara, né? é assim, é muito legal a venda, é tudo muito bacana, sabe? É igual uma vez eu aprendi, você vê, a gente não presta atenção em tudo e acaba, todo dia você aprende com a venda, né? Uhum. Uma vez a gente tava negociando umas canetas, né? E foi nessa época de difícil, que tava começando a empresa. E eu tinha uma pessoa que me ajudava em relação, né? Quando eu tinha pedido grande, que eu não conseguia. Porque caneta é uma parte de importador, então você tem que comprar à vista e tal. E eu tinha uma pessoa, beleza, peguei o pedido e tal, levei pra ele, não, vamos lá comprar, né? E no dia que nós chegamos lá pra comprar no importador, o importador é um vietnamita, pra você ter uma ideia. Você só pegou barra pesada. Só. E aí, olha o que ele me ensinou aquele dia. Ele ficou brigando com o gerente da importadora por uma questão de 2 centavos de desconto. 2 centavos. Coisa que ninguém aqui vai dar importância, certo?
E, meu, e eu fiquei bravo, cara. Porque ele tinha o poder de compra, porque ele que ia pagar, né? Porque tava Uhum. me ajudando ali pra antecipar o valor pra gente poder produzir. E eu fiquei bravo, até sair pra fora lá. Falei, ó, vou esperar lá fora, porque eu já não tava mais aguentando aquela choradeira dele de. Bom, no final das contas ele conseguiu lá, ganhamos 2 centavos. Só que ele virou pra mim e fez assim, ó. Da quantidade de que a gente comprou pra produzir, tá? Você pode gastar R$ 240 esse final de semana e eu 240. Caraca. Aí eu olhei e falei, caraca, velho. Você vê? Você vê, ele teve um desconto de 480 R$ 80. reais, entendeu? Que dividido em dois que a gente fazia a parceria, ficou 240, era 240 que a gente podia gastar que não ia sair do nosso lucro, Aham. tá entendendo? E aí ali É eu aquela comecei a dar, frase que muitas vezes ali, você ganha na compra e não na venda, sim, né? entendeu? Então ali mudou muito também na questão do meu posicionamento referente a vender, entendeu? Então é o que eu adoro, é uma coisa assim, sabe? Eu não Agora, troco por nada. agora eu vou te perguntar uma coisa, fazer uma pergunta e essa daí você responde. Que venda, cara, eu falo assim, ó, só pra uma coisa que eu quero colocar, venda, até pra você ter uma esposa, você tem que se vender, cara. Se você não se vender bem, nenhuma mulher vai te querer, entendeu? Por isso que eu parei na terceira e chega. Vamos lá, brincadeira, à Tá. parte. Fábio, tem uma dificuldade das pessoas darem o primeiro passo quando está iniciando algo, tá? E essa é uma pergunta que eu guardei pro final. Quando uma pessoa está iniciando e ela é a mão de obra e ela não tem recurso, ou ela não é boa de vendas para alavancar o negócio dela, qual é o conselho barra dica que você dá para essa pessoa? Imagina que a pessoa ela seja o que produz o material final, certo? Tipo, vou te dar um exemplo. Um videomaker que ele é bom, você sabe que ele é bom, você sabe que a entrega dele é boa, mas ele não é bom de venda e nem tem uma escala muito grande para montar uma empresa ou pagar uma empresa de marketing. Qual que seria a dica que você dá para essa pessoa? Cara, ele Meu, ele tem que arrumar alguém pra vender pra ele. Se ele não é bom, é o que eu sempre falo. É igual eu não sou bom em algumas coisas dentro da minha empresa, entendeu? Uhum. E aí eu tenho pessoas que cuidam, né? Tem coisas que eu não gosto de fazer. Por exemplo, que nem eu não gosto de montar um orçamento, Uhum. né? Não faço se precisar, mas não é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de negociar, entendeu? Então eu tenho uma pessoa. Então ele tem que procurar, né? Que nem no caso, vamos falar de um videomaker, né? Ele tem que procurar ou alguém, né? Que venda pra ele, que venda ele faz uma parceria, sei lá, do valor, né? Que ele vai cobrar de serviço. Ou ele já coloca. Se ele não consegue, uma coisa que dá muito certo, ele já coloca o preço dele. Sim. Entendeu? Ele faz a divulgação do trabalho dele já com preço, já com valor, já precifica o valor dele, entendeu? Porque aí ele foge dessa área dele ter que sentar e negociar, porque aí a pessoa, você cobra isso, cobra, mas Uhum. se você me fizer, vai, tira R$ 50, você faz, aí ele vê se caber, se for bom pra ele, ele vai lá e faz e vende, entendeu? Mas ele não precisa negociar, Sim. entendeu? Então acho que isso é uma coisa que vende, que eu vi na minha vida, muita gente ter dificuldade de vender, né? Mas ela já ia lá e lançava um produto, alguma coisa, principalmente nessa parte de brinde, e já colocava o valor. Então, assim, o que que acontece? Você não vende, você vira um tirador de pedido, entendeu? Hum. Né? É igual todo A mundo fala, pessoa que decide É, se quer igual ou o não. cara fala, pô, eu sou vendedor da Coca-Cola. Ele não é vendedor da Coca-Cola, ele é tirador de pedido, porque Que a a venda Coca-Cola já já é tá feita vendida, já antes, tá né? feita, Aham. entendeu? Então aí ele tira o pedido. Então ele já vai lá, precifica o valor dele, explica, faz um resumo bem elaborado, né? Precifica e a pessoa vai ligar para ele já sabendo o preço para tirar o pedido, ele vai Uhum. fazer só formalizar a venda, entendeu? Se tiver essa dificuldade. Uhum. Ou, né, ou estude, né? Tenta quebrar o que, que ele acha que tá atrapalhando, se é timidez, se é medo, qualquer coisa do tipo. E aí ele tem que buscar internamente dele entender ele para ele
tirar esse obstáculo da frente dele. Top. Tá? Pra mim isso é muito importante porque qual foi a visão que a gente criou o podcast? E eu falo sempre no final. Foi que a pessoa já sabe clicar, a pessoa já sabe manusear um equipamento, já sabe editar, já tem a máquina, já sabe criar no cenário, tem toda a construção, ele já sabe isso tudo. Só que a mentalidade, a forma deles pensarem, a forma de tomar a decisão, às vezes não como que eu posso falar? Não é intencional, ou muitas vezes eles não sabem o porquê tomaram uma decisão X ou Y. Então Sim. a gente traz as pessoas, traz profissionais, traz pessoas como você, para que eles entendam esse raciocínio de tomada de decisão. Justamente para que eles consigam entender de uma forma lógica, em um curto espaço de tempo, o que ele pode melhorar. Porque o nosso mercado, o problema não é a questão técnica, entendeu? É abrir mesmo a mente, aprender. E isso acontece em muita empresa, sabe, Eudes? Muita empresa às vezes investe em muita coisa, tá? Que eu acho que eu vejo um mercado, né, de vendas, entendeu? Principalmente os vendedores, porque tem muita gente boa no mercado. Sim. Muita. Eu conheci, eu vi. Mas infelizmente as empresas às vezes elas investem em outras, gastam muito dinheiro em outras áreas e esquece que se não tiver a venda, nada daquilo vai adiantar. Entendeu? Então, assim, isso é fato hoje, né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, uma vez, né, um conhecido meu, ele representava uma marca de cerveja, né? E ele saía nos comércios vendendo, e aí ele conseguiu fazer uma venda muito grande para um comércio de bairro, que era um comércio muito bom. E ele, Fábio, tal, consegui assim. Ele vendeu o primeiro pallet, o segundo, o terceiro, foram lá e tiraram dele. Caramba. Entendeu? Aí ele foi informado que a negociação com esse cliente ia ser diretamente com a empresa, entendeu? E eu acho isso o maior erro, cara. Porque porque não foi a empresa que vendeu, foi o acesso que o cara fez. Isso é o maior erro que tem. E muitas empresas fazem isso. E muita gente ainda acha, legal, o digital tá aí, numa velocidade enorme, entendeu? Mas ainda tem eu acredito ainda, tá? Que certos produtos, dependendo, precisa do olho no olho. Na verdade, com a nova reestruturação, depois de passar o boom, depois de estar solidificando, quando ninguém te conhece e você joga na internet, você está vendendo o primeiro produto, é fácil a venda. Depois que você consegue atingir uma quantidade X, que você está conhecido, que as pessoas já têm algumas, que acaba aquela demanda reprimida, Sim. Você tem que ir para o vendedor, você tem que ir para a equipe de venda. Sim. Tem que acabar com a equipe que está ligando, que está falando, que é um evento, que é uma palestra, justamente para a pessoa ter o contato. Senão ela fala, não, mano, não vou comprar. Entendeu? E é o que eu te falei, tudo é venda. Sim. Tudo que tá aqui, ó, custou, teve um valor, entendeu? Sim. Alguém vendeu. Sim. Entendeu? Então é o que eu falo, as pessoas têm que, né, as empresas, elas têm que dar mais valor ao seu quadro de vendas, ao seu profissional de vendas, entendeu? Porque é ali, muita gente esquece, vai, né, como eu falei, investe em outra, e o coração é o comercial. Top. Entendeu? Esse é o coração, essa é a verdade. Porque se o comercial não trouxer, nada vai existir. E tem que ser o primeiro foco da empresa, né? A empresa está iniciando. O que a gente vai iniciar? Qual que é a dedicação do primeiro mês? Focar diretamente em venda. Entendeu? O que eu vou fazer nos primeiros 30 dias? Vender. Aí você tá com um homem aqui que ele foca muito isso. Sim. Ó. Entendeu? E eu até terminei a história dele, o livro dele, que ele fez em 2018, e eu reli ele agora. E quando eu reli, tinha uma parte que eu tinha saltado, que é o seguinte: ele falou que em 2022 ele pararia de ser empresário, porque ele já ia ter um faturamento de 5 bilhões, e ele já tem. Já. Mas a gente de venda, o homem de venda, ele nunca para. Pois é. Entendeu? A empresa baixou, ele voltou, e qual que foi a equipe que ele reestruturou? A de venda. Então, o desafio, a gente sempre quer o desafio. Entendeu? Sim. Então, o profissional de vendas é assim, não tem idade, não tem hora. A hora que precisar dele é o que move ele, entendeu? E mesmo que ele não esteja vendendo um produto, a conversa dele está trazendo um projeto que às vezes ele está vendendo ele.
Cara, eu aprendi muito nesse e teve coisas que eu tirei importante aqui e até mesmo como empresa. Tipo, como executar, qual é o primeiro passo de uma empresa? Eu estou iniciando algo, venda. Se você não estruturar a venda, você pode Comercial, estruturar o esquece. resto todinho que não vai ir para canto nenhum. Você pode filosofar, você pode Pode fazer o que criar for. o que for, que não vai resolver. É o que eu falo, e muitas vezes as pessoas estão indo muito, né, dependendo do produto. Lógico, tudo tem que ver qual que é o produto, qual que é o mercado. Mas muita gente tá acreditando muito no digital, que vai. E às Aham. vezes não. O Então, às vezes digital você pega 2, 3 caras ali, bom, de entendeu? venda e De vai- venda, que ele vai dar uma estrutura, um alicerce muito grande na sua empresa para depois você você já escalar. escalar ele no digital, É que muitas entendeu? pessoas estão pensando que o digital é venda. Não é. Não, É só uma escala. Sim. Ele só vai colocar o que você tem de bom pra frente. com certeza. E quando você fala isso, a minha cabeça vai tipo virando um monte de ficha. A gente conversa o tempo inteiro. Eu falo, mano, isso daqui. Sim, E querendo ou não, temos que aprender. com certeza, o Temos- tempo todo. E temos que aprender com a forma numa antiga de venda, porque o que a gente fez agora só foi dar distância para as pessoas, e a distância é fria. Se a Sim. gente não vê, não entende, não aprende como era feito antes, às vezes você está criando recorte, conteúdo, nugget, um monte de coisa, teaser, e você fala, não vende. Mas por que não vende? Porque ali não tem uma venda, você não Com aprendeu o certeza. princípio da É isso venda, aí, né? É o princípio. Então, obrigado, mano. Obrigado por ter Imagina, vindo. estamos à disposição. Eu falo que todo mundo que a gente tá trazendo, depois a gente quer criar uma mesa que vai ser o seguinte: nós vamos trazer para construir um projeto, Ô, bacana. desde a venda até a entrega. É isso aí. Isso aí, toda venda tem que ter entrega. Sim. Não adianta ter venda sem entrega. Sim, e você vai Entendeu? conhecer uns caras que você vai falar assim: caramba, mano, não sabia que tinha isso. E são pessoas que ficavam escondidas nos bastidores e que as pessoas não conhecem o trabalho e que às vezes para rodar uma live de 1 hora teve uma preparação de 40 dias. Ele fala, mas só foi 1 hora, mano. Verdade. Aí nem apareceu tal coisa na cena, mas tava ali, tinha um porquê, entendeu? Entendi. Então eu creio que nessa você vai ter que vir pra depois do projeto Vem, pronto a falar, hora que entendi. precisar Agora de deixa eu nós. ver como que vende. Imagina, a hora que precisar da gente, a gente tá aí. sem Obrigado, problema mano. pra você. A gente vai conseguir contribuir com alguém, isso que é importante. É isso. Entendeu? Não, Pra com nós. certeza. É, Mas isso que você falou, só deixando essa lá. mensagem, é isso aí. Os empreendedores que estão começando, pense primeiro a venda. Não adianta ele elaborar um produto, não adianta ele elaborar um site ou qualquer coisa, sem antes ele elaborar a área comercial. uhum, Quem é que vai vender, se é ele, uhum. se aprofundar nisso. Porque senão todo aquele trabalho de site, de divulgação, produto, desenvolvimento de produto, nada vai adiantar. Isso é tão importante porque isso tira o medo da pessoa. Às vezes a pessoa tem medo de iniciar um Na projeto. verdade, eu vou te falar, na verdade, hoje eu vejo, a maioria das pessoas, eles esquecem, Sim. entendeu? Ela foca tanto no desenvolvimento Eu- do produto, no que ela vai divulgar, que ela vai pôr na internet, que ela vai, sabe, fazer... Mas Ele o que você... esquece do comercial. Mas o que você tá entendeu? fazendo isso, falando hoje, às vezes as pessoas pensam, ó, que bacana a conversa, tá servindo é pra mim, eu tô sugando o que eu tô usando aqui justamente por quê? Porque quando eu olho pra a empresa que nós temos, a quantidade de produto que nós temos, com a visão que você tá falando ali, na minha cabeça aqui já tá maquinando, eu já cacei meu celular que tá pra lá, porque eu falei, gente, eu tenho que criar isso, isso e isso, e vou colocar já pra atacar com isso. Legal, É diferente, porque você trouxe uma visão que, com o conhecimento que eu já tinha aqui, ele expandiu que não é o divulgar, é o vender. Eu vender. Você pode divulgar, você divulga à vontade. Ma- E na hora de executar a venda? Sim, E aí? é justamente isso. Se você não tiver ninguém, se você não tiver preparado, todo esse trabalho de divulgação não adiantou nada. Sim, tem uma parada aí que é, se eu não vendo primeiro, se eu não corro atrás, eu não tenho caixa, mas não é nem esse o problema. É se eu não vender no 1 a 1, se eu não criar essa oportunidade, eu não sei que tipo de divulgação eu faço que vai ser efetiva. Com certeza. Entendeu? Então, hoje foi top. Eu falo Eu que que as agradeço. pessoas que estão vindo aqui tá sapecando, mas é muito bom. Obrigado, mano. É Eu um que prazer agradeço. ter você Obrigado aqui. você. Obrigado você. prazer, Valeu tipo, pelo convite. E que isso, a gente vai... Eu falo que aqui não vai ser uma coisa que a pessoa vem só uma vez.
Não. Porque tem muita gente pensando que podcast eu levo fulano, depois eu levo ciclano, e aí vai esgotando as pessoas e eles vão desanimando do produto ou desanimando do conteúdo. E às vezes a gente pode trazer para aprofundar em um produto específico, aprofundar em um estilo de venda específico, porque nosso dia a dia gera tantas curiosidades ou tantos pontos de aprendizado que às vezes a pessoa fala, nossa, eu gostaria que eu ouvi falar de tal coisa assim, como fazer uma venda, como preparar. E eu espero que muito em breve você vai estar voltando aqui pra gente fazer a hora isso. que precisar, toma aí à disposição. Ou então a gente fazer lá na nossa sala, Vamos né? lá, fazer lá em Alphaville, se Deus quiser. Agora começa um projeto que Novo. Semana que vem já vai estar voando, se Deus quiser. vai ser muito bom. Eu tô muito feliz de fazer, Nossa, seguro, sabendo que o melhor tá por vir aí. Vai sim. se Obrigado, Deus quiser. Fabão. Obrigado por você, estar aqui. querido. Obrigado, pessoal. Nos Obrigado, vemos no pessoal. próximo.